Ao longo da história, o desconhecido sempre permeou o conhecimento humano. Personagens históricos, objetos enigmáticos, construções tenebrosas e achados obscuros sempre encheram o imaginário do homem, sendo até hoje mistérios da arqueologia e historiografia. Baseado nisso, hoje vamos apresentar um iceberg sobre os maiores mistérios da história. A base para esse iceberg está aqui na descrição, mas antes de tudo, quero dizer que aqui estão apenas os mistérios históricos, que contam com base e documentos verdadeiros. Teorias conspiratórias e lendas folclóricas estão descartadas. Quero também dizer que a taxa de inscritos do canal é bem inferior à taxa de não inscritos, por isso desde já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Colônia Perdida. A colônia de Roanoke, hoje conhecida como Colônia Perdida, foi o primeiro assentamento inglês na América do Norte. Localizado na ilha de Roanoke, atual estado da Carolina do Norte, o mistério que envolve seu nome tem a ver com a desaparição de sua população em 1587. 2 anos após sua fundação, a colônia serviria para iniciar o povoamento branco e cristão. Porém, devido à falta de suprimentos, os líderes viajaram até a Inglaterra, na busca de comida, bebida e armas. Mas quando voltaram, quase 2 meses depois, não havia mais ninguém por lá. As cabanas estavam praticamente intocadas, não havia sinal de invasão e inclusive uma fogueira estava acesa. O que aconteceu com os habitantes e para onde foram, permanece um mistério. Algumas teorias afirmam que eles teriam sido atacados por nativos, já outras afirmam que foi pelos espanhóis. Há quem diga também que eles foram para uma ilha vizinha, onde viveram ao lado dos indígenas. Alguns grupos de arqueólogos já fizeram escavações por lá, tendo encontrado alguns objetos da era elisabetana, o que indicaria a presença de ingleses por lá. De qualquer forma, ainda não se chegou no veredito sobre o que aconteceu com a colônia de Roanoke. Stonehenge. Na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, existe uma misteriosa construção conhecida como Stonehenge, um conjunto de pedras de 5 metros e mais de 50 toneladas, que juntas formam uma área circular gigante. O que existe hoje são apenas ruínas de uma construção complexa que data de mais de 5.000 anos, tendo sido construída por fazendeiros e caçadores da Idade do Cobre. Não se sabe o que foi no passado, nem qual a finalidade da Stonehenge, podendo ter sido um templo de adoração ou um observatório astronômico, visto que todo dia 21 o Sol nasce em perfeita exatidão com a pedra principal. Alguns também afirmam que ela pode ter sido o vestígio de uma civilização esquecida da antiguidade, que até agora não foi catalogada. A Stonehenge abre uma série de questionamentos que até hoje estão sendo estudados pela arqueologia, sendo ela um dos maiores mistérios dessa área. Linhas de Nazca. No deserto ao sul do Peru, existe uma série de desenhos misteriosos conhecidos como linhas de Nazca. Construídos pela civilização de mesmo nome, as linhas formam desenhos de vários animais como um beija-flor, uma aranha e um pássaro, além de uma estranha figura humana que aparentemente acena para cima. Bom, as linhas de Nazca são um verdadeiro mistério desde sua concepção até seu significado, já que os arqueólogos debatem como os nativos conseguiram desenhar tão perfeitamente as formas sem ao menos vê-las de cima, ou ainda qual a finalidade delas. A maioria afirma serem religiosas, usadas para representar as divindades da cultura Nazca. Também existe a teoria de que elas serviam para atividades astrológicas, mas o que mais intriga é o desenho do ser humano, conhecido como astronauta, já que não se sabe para quem está acenando nem se realmente é um ser humano. Claro que hoje não faltam pessoas que afirmem que se trata de um extraterrestre, ou então que seria uma mensagem para os alienígenas. Mas como eu disse no início do vídeo, vamos tentar ser o menos conspirativo por aqui. Há quem diga que se trata da divindade suprema da mitologia Nazca, já outros dizem que pode ser a representação do homem como criação divina. Seja como for, é possível que nunca saibamos da verdade, já que a cultura Nazca foi extinta no século IX d.C. Quem é a Mona Lisa? A Mona Lisa é hoje uma das obras mais icônicas da atualidade.
Pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506, a pintura é cheia de técnicas de iluminação e simbolismo, sendo até hoje estudada pela comunidade artística e científica, mas o mistério sobre esse quadro é a identidade da mulher da obra. O debate sobre quem foi a Mona Lisa é um dos mais acalorados do mundo da arte. A teoria mais aceita diz que ela foi Lisa Gherardini, esposa do comerciante e político Francesco del Giocondo. Ele teria encomendado o quadro para representar sua esposa, já que naquela época, Da Vinci já era famoso por suas obras e por trabalhar para a aristocracia italiana. No entanto, essa é apenas a teoria mais aceita, já que muitos afirmam que a Mona Lisa pode ter sido uma duquesa chamada Isabela de Aragão. Alguns também dizem que ela é nada mais nada menos que o próprio Leonardo da Vinci, que teria criado sua versão feminina, muito por conta de sua homossexualidade, coisa que já era representada de forma subliminar em outras obras. Ainda com tudo isso, a maioria hoje está de acordo que a mulher do quadro foi Lisa Gherardini, mas vai saber, né? O nariz da esfinge. Um dos maiores símbolos da civilização egípcia é a esfinge, localizada ao lado da famosa pirâmide de Gizé. Inclusive, aqui temos um iceberg inteiro sobre o Egito Antigo e seus mistérios, que você pode ver através do card aqui de cima. Mas enfim, a esfinge em si já é uma figura enigmática, mas o que mais chama a atenção é a ausência de seu nariz. Não se sabe como nem quando o nariz da esfinge desapareceu ou foi retirado. Existem 3 teorias que tentam explicar. A primeira diz que o nariz simplesmente caiu com o passar dos séculos, principalmente pela falta de reforma na construção. A segunda diz que quando os árabes dominaram o Egito, o nariz foi quebrado propositalmente, na intenção de desmoralizar a antiga cultura egípcia, vista por eles como pagã. A terceira e mais aceita afirma que ela foi destruída durante a viagem de Napoleão no Egito. Essa é a teoria mais aceita, embora alguns desenhos do final do século XVIII já retratem a esfinge onde o nariz teria sido destruído durante a Batalha das Pirâmides, ocorrida contra o exército britânico. Seja como for, é um mistério que, assim como as linhas de Nazca, talvez nunca tenha uma resposta. Quem foi o Homem da Máscara de Ferro? O Homem da Máscara de Ferro, que atendia pelo nome de Eustache Daudier, foi um prisioneiro francês durante o reinado do rei Luís XIV. Ele permaneceu preso durante 34 anos, passando por diversas prisões. O mistério é em relação à sua identidade e por que utilizava uma máscara de ferro. As hipóteses são muitas, que vão desde a acusação de ser um prisioneiro político até um filho ou irmão ilegítimo do rei da França, que estaria sendo mantido preso para evitar que reivindicasse o trono no futuro. O único que mantinha contato com ele era seu carcereiro, que transcrevia as cartas em nome dele. O Homem da Máscara de Ferro faleceu em 19 de novembro de 1703, mas sua identidade e por que estava preso é algo que enche o imaginário da cultura europeia. Várias releituras da história foram mostradas através do cinema, livros e até quadrinhos. O filósofo Voltaire afirmava que ele era irmão gêmeo do rei Luís XIV, sendo mantido com uma máscara para não ser reconhecido, sendo essa a teoria que mais rendeu frutos ao mundo do entretenimento. O Povo do Mar. Entre os séculos 12 e 11 a.C., o mundo antigo foi aterrorizado por uma ameaça vinda do mar Mediterrâneo. O chamado Povo do Mar é o nome moderno dado a um grupo de piratas que saquearam e invadiram vários países da antiguidade, como o Egito, a Síria, Fenícia e Grécia, dominando as principais rotas de comércio e sequestrando a população costeira para o trabalho escravo, já que além de não terem deixado nenhum documento escrito, a maioria dos relatos são de papiros egípcios e gregos. A hipótese mais aceita é que o Povo do Mar tenha sido um grupo de povos originários da Anatólia, Sardenha e Sicília, que realizavam ataques devido ao período de fome e seca da Europa Antiga. Pelo fato de terem tido uma passagem meteórica pelo mundo, também não é possível traçar uma origem ou fim deles, apesar de muitos afirmarem que o Povo do Mar talvez tenha dado origem aos filisteus, um povo bastante citado no Antigo Testamento. Agente 355. A Agente 355 foi uma suposta mulher que trabalhou para o exército dos Estados Unidos durante a Revolução Americana. Ela teria sido a primeira espiã a serviço do governo americano, denunciando táticas e destacamentos britânicos no continente. Sua maior contribuição foi na delação do General Arnold, um norte-americano que desertou para o Reino Unido, sendo considerado um dos maiores traidores da história daquele país. Após isso, sua vida é um mistério.
O que se sabe é que ela talvez tenha falecido ou abandonado a posição após 1780. Ainda hoje, historiadores debatem sobre qual teria sido a verdadeira identidade da agente 355, ou ainda, se ela de fato existiu. Túmulos perdidos de personagens históricos. Ao longo da história, várias personalidades ficaram conhecidas mundialmente, seja por conquistar territórios ou por ter influenciado acontecimentos que marcaram a humanidade. Mas algo que torna alguns personagens únicos é o fato de suas tumbas serem um total mistério, impossibilitando que atualmente encontremos o lugar de descanso final de vários personagens. Entre eles podemos citar Gengis Khan, que após ter dominado metade da Ásia e ter criado o maior império contínuo da história, teria sido enterrado em segredo por desejo próprio. Após sua morte, seu corpo foi levado para a Mongólia e seu local de enterro foi pisoteado por 10.000 cavalos, além do curso de um rio ter sido alterado para passar por cima do local onde seu corpo estava. Cleópatra é outro exemplo, onde após ter tirado sua vida, foi enterrada num túmulo construído por ela mesma, que até hoje ninguém conseguiu encontrar. Mas há quem afirme que ele foi jogado ao mar. Os dois casos que acabei de citar tiveram a mesma motivação: impedir que o túmulo fosse profanado e o corpo roubado. Mas tiveram alguns casos onde o túmulo foi conhecido durante alguns anos, mas teriam sido retirados de lá por intermédio humano, como é o caso de Leonardo da Vinci e Mozart, que apesar de existirem ossadas consideradas como deles, não se tem certeza sobre isso. A rainha Nefertiti do Egito também é um caso bem curioso, já que a localização de sua tumba é estudada por arqueólogos. Ainda assim, acredita-se que ela possa ser encontrada dentro de alguns anos. A lista de figuras históricas cujo paradeiro do corpo é desconhecido é imensa. Quem foi a Rainha de Sabá? Mencionado na Bíblia, Torá, Alcorão e o clássico Quebra-Nagast, a Rainha de Sabá teria sido uma poderosa governante de um reino no sul da Arábia. Ela teria visitado o rei Salomão de Israel, presenteando-lhe com ouro, pedras preciosas e especiarias raras, fazendo-lhe também várias perguntas para testar o conhecimento divino do rei. No entanto, fora os documentos religiosos, não existe nenhuma evidência de um reino parecido com Sabá, nem mesmo de uma governante parecida com a descrição abraâmica. Pesquisadores identificam o reino que seria Sabá como uma nação entre o atual Iêmen e a Abissínia, a atual Etiópia. Mas nessa época não existiam grandes impérios, apenas cidades independentes com certo poder comercial, mas não da magnitude como afirmam as escrituras. A descrição mais bem feita sobre a Rainha de Sabá vem do Quebra-Nagast, que define a rainha com o nome de Maqueda, governante do reino de Damô, uma nação que séculos depois daria origem à moderna Etiópia. No entanto, não existem evidências arqueológicas sobre um governante etíope que caiba na descrição, permanecendo assim uma verdadeira incógnita. Doggerland. A lenda da Atlântida é fascinante por contar a história de uma nação que foi submersa ao mar. Mas tecnicamente isso já aconteceu durante a história. O território conhecido hoje como Doggerland foi uma imensa massa de terra que conectava a ilha da Grã-Bretanha ao resto da Europa. Mais especificamente na costa do que hoje é a atual Holanda e Dinamarca. Aquela terra foi sendo invadida pelo mar com o passar dos séculos, desaparecendo completamente entre 6.500 e 6.200 a.C., separando definitivamente a Grã-Bretanha da Europa continental. O que mais intriga muitos pesquisadores é a descoberta de ossadas, objetos e até armas no fundo do oceano, sendo encontradas por mergulhadores e biólogos. Elas sugerem que no passado esse território foi habitado por alguma cultura humana ainda não identificada, possuindo ainda uma teoria de que existia uma fauna e flora tipicamente regional, podendo inclusive ter abrigado animais extintos ainda não catalogados pela ciência. O que se sabe hoje sobre Doggerland é ainda a ponta do iceberg. Nos próximos anos, pode ser que mais descobertas sejam feitas. Fogo grego. O chamado fogo grego foi uma arma incendiária usada no Império Bizantino. Consistia numa máquina movida a vapor que soltava fogo por um bocal, gerado através de um caldeirão com substâncias químicas. A arma foi usada no combate aos árabes e cruzados durante a Idade Média, sendo uma das primeiras armas movidas a fogo da história. O mais interessante é que, devido à substância química bem específica, era possível fazer com que o fogo permanecesse aceso inclusive na água. Ou seja, se o seu barco fosse atingido pelo fogo grego, era quase uma sentença de morte.
No entanto, a mistura utilizada para provocar o fogo é um mistério na atualidade. Sabe-se que eram utilizados resíduo de pinheiro, nafta, cal, enxofre e salitre, mas a fórmula 100% original se perdeu com o tempo. O fogo grego é considerado o precursor do moderno lança-chamas. Símbolos Vinca. Os Vinca foram uma civilização antiga que floresceu na Península Balcânica, no que hoje são Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Croácia, Romênia e Bulgária, além de alguns objetos já terem sido encontrados na Moldávia e Ucrânia. Muito pouco se sabe sobre essa civilização, já que ela foi descoberta no século XIX após escavações na moderna Romênia. Porém, ela pode ter tido o diferencial de ter sido a primeira civilização com um sistema de escrita alfabética. O alfabeto e simbologia Vinca é colocado entre 7 a 6 mil anos antes de Cristo, muito antes da época em que a maioria considera que a escrita foi inventada. Hoje ela é encontrada em vasos e cerâmicas do período, sendo um total mistério o que elas significam. Mesmo assim, esse é um dos grandes desafios de muitos pesquisadores, arqueólogos e historiadores, já que a descoberta dessa civilização e o que poderia ter sido compartilhado entre ela pode ser a chave para saber um pouco mais sobre essa cultura misteriosa, que pode ter sido a mais antiga do mundo a registrar acontecimentos por escrito. Nitocris. Segundo alguns, o Egito Antigo já teve uma governante mulher, sendo a única mulher na história a receber o título de faraó. A rainha Nitocris teria sido uma mulher que governou no segundo milênio antes de Cristo, já que não existem evidências de que o Egito tenha tido uma mulher governante naquele período. Alguns acreditam que sua memória foi apagada e usurpada pelo faraó Netjekaré, eu acho que é assim que se pronuncia, me perdoe a pronúncia, que é lembrado pelas conquistas que na verdade seriam da rainha Nitocris. Segundo o grego Eusébio de Cesareia, através de escrituras do sacerdote Manetão, ela viveu durante a sexta dinastia egípcia, sendo uma mulher muito bela e inteligente, responsável pela construção da terceira pirâmide do Egito. No entanto, alguns acreditam que ela tenha reinado por pouco tempo, já que os documentos não se aprofundam muito sobre sua história. Além de que, como já dito, seu reinado teria sido usurpado por outro faraó. Os Príncipes da Torre. Os chamados Príncipes da Torre é o nome dado ao rei Eduardo V da Inglaterra e seu irmão mais novo, Ricardo de Salisbury. Eles foram filhos do rei Eduardo IV, que faleceu em 1483, deixando seu filho de 12 anos no trono. Porém, antes que pudesse ser coroado, ele e seu irmão caçula foram presos na Torre de Londres, logo após serem considerados como bastardos pelo parlamento e seu tio ser coroado rei. Poucos dias depois, os dois príncipes desapareceram misteriosamente sem deixar nenhum vestígio, deixando a Inglaterra totalmente abalada e aumentando as tensões durante a Guerra das Duas Rosas. Existem várias teorias que tentam explicar o que aconteceu com os príncipes, como uma fuga ou exílio secreto. Mas a teoria mais plausível é que eles teriam sido assassinados por ordem do tio, que queria a todo custo eliminar a sucessão de seu irmão e se tornar o único rei, evitando assim que o trono fosse reivindicado no futuro. Apesar disso, os corpos jamais foram encontrados. Em 1674, 2 ossadas foram encontradas debaixo da escadaria da torre, sendo consideradas como pertencentes aos dois príncipes. Porém, estudos do século XX põem em dúvida essa afirmação, já que devido à antiguidade, não é possível identificar o sexo e a idade dos esqueletos. Aliás, esse mistério eu já relatei no nosso iceberg sobre a Idade Média, que você pode ver através do card aqui em cima. O Civatério de Kish. O civatério foi um animal da família da girafa, que viveu no subcontinente indiano e no continente africano, surgindo provavelmente 1 milhão de anos atrás e sendo extinto 100 mil anos antes de Cristo. Porém, algumas escavações na antiga Suméria encontraram uma estátua que representa uma figura muito semelhante ao civatério. O que mais intriga pesquisadores é o fato do animal ter desaparecido quase 100 mil anos antes do alvorecer da Suméria, que teria surgido no 4º milênio antes de Cristo. A estátua é datada de 5 mil anos atrás e foi encontrada em Kish, no atual Iraque. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia acreditaram no início que se tratava de um veado, mais especificamente um gamo persa, podendo também ser uma criatura mitológica. Mas logo foi constatado que era um ruminante, animal pertencente à família das girafas. Isso pode levar a crer que o civatério tenha vivido pelo menos mais 100 mil anos antes do que se esperava, chegando a tempo de ver as primeiras civilizações.
A ideia de um animal pré-histórico ter vivido nessa época e região é bem questionável, mas se considerarmos que já foi comprovado que os mamutes viveram na mesma época que as primeiras pirâmides foram construídas, não é algo tão bizarro de se pensar. E é isso, pessoal, esse iceberg foi bem menos longo do que vocês estão acostumados, já que devido a alguns afazeres pessoais, terei que fazer vídeos menores para não tomar muito tempo e conseguir manter a frequência. O que não significa que não teremos novos assuntos para explorar, já que ainda pretendo fazer muitos vídeos do tipo, explorando diversos assuntos ligados à história e geopolítica. Para ajudar o canal a crescer, desde já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!